Amados de Deus que estão em Cristo Jesus, nós vamos meditar mais uma vez nas coisas que estão escritas, pois Deus nos deixou seus livros para que pudéssemos aprender por meio deles. E o seu Espírito que está em nós nos faz conferir coisas espirituais com espirituais. E na primeira carta de João, nós temos a seguinte palavra no capítulo 3, versículos 9 e 10. Nós vamos meditar hoje a respeito de ser feito filhos de Deus. Ser filho é algo tremendo. De Deus. É uma nova família. É uma nova natureza. É uma nova vida. E na primeira carta de João está escrito assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Nós não vamos meditar a respeito dos filhos do diabo. O versículo 10 diz que é uma manifestação dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. E essa manifestação dos filhos de Deus é por meio do amor e da prática da justiça. Prática da justiça é andar de acordo com o Espírito de Deus. E nós nascemos de Deus e ganhamos a natureza divina para andarmos de acordo com seus mandamentos, de acordo com sua palavra. Mas amar o irmão. Amar o irmão não é o mesmo que amar o próximo, pois o próximo inclui todos. E amar o irmão inclui a família de Deus. E nós devemos amar a família de Deus, como também está escrito em outra escritura, como os domésticos da fé. Mas como que nós podemos amar? E quando meditamos que os filhos de Deus são aqueles que amam, que os nascidos de Deus são aqueles que amam, nós olhamos para nós mesmos e vemos a impossibilidade de amar. E nós vamos ver que, na realidade, não amamos segundo a carne. Só podemos amar segundo o Espírito. E é isto que Jesus ensinou. E como nós nascemos de Deus? Como nos tornamos filhos de Deus? No Evangelho de João, no capítulo 1, nós temos assim, segundo o Espírito de verdade, capítulo 1, versículo 12 e 13. E nós vamos ler duas passagens que falam dos nascidos de Deus e como que nós nascemos. Lembramos que, no geral, todos são criaturas e todos foram criados. Mas a criatura, ela pecou e ela se tornou algo que não é de Deus. Onde está a natureza do ódio, da ira, da inveja, da raiva, de maus pensamentos. Mas agora está proclamado assim no versículo 12 e 13 do Evangelho de João, capítulo 1. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós tivemos um novo começo. Isto é chamado no capítulo 3, no versículo 5 e 6, de nascer de novo. Mas veja que o novo nascimento é exatamente crer no nome de Jesus Cristo. Receber o nome de Jesus Cristo não é
crer superficial, é sofrer os efeitos do ministério de Jesus Cristo, que é a morte e a ressurreição. É seguir Jesus tomando a cruz e negando a si mesmo, passando pelo Gólgota, pelo sepultamento, pela ressurreição e até mesmo pela ascensão, pois em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, nós temos toda sorte de bênçãos espirituais. É assim que está escrito, e esta deve ser a realidade dos filhos de Deus. Então, como que nós nos tornamos filhos de Deus? Primeiramente, crendo. Quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de Deus, segundo a vontade de Deus. Mas Jesus disse assim no capítulo 3, no versículo 5 e 6, assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então Jesus nos ilumina a respeito de duas classes de pessoas: os que nascem segundo a carne e os que nascem segundo o Espírito. Os que nascem segundo o Espírito se tornam Espírito, têm vida espiritual. Os que nascem segundo a carne só têm vida natural, e é chamado nas Escrituras de vida animal. A palavra animal significa ânimo, vem de ânimo, que se move. Então, nós não somos somente carne agora, pois agora nós somos Espírito, pois nascemos do Espírito. E como nós nascemos do Espírito? Nós vimos lá no capítulo 1. Crendo em Jesus Cristo. Então nós nascemos de novo. Os que não nasceram de novo só têm natureza carnal. Só vivem segundo a carne. Jesus colocou a maior barreira que existe entre a carne e o Espírito, entre os nascidos de novo e os não nascidos. Jesus está dizendo que não pode ver o reino ou entrar no reino porque não tem a natureza. Não tem a natureza de Deus. É por isso que na primeira carta que nós lemos no princípio, diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque ele não tem mais a natureza pecaminosa. Ele nasceu do Espírito, então ele tem a natureza do Espírito Santo, ele tem a natureza de santo. Pode pecar ocasionalmente, mas se arrepende e volta ao Espírito de maneira normal, que é a vida normal do que nasceu do Espírito. Então, em Efésios 2, nós temos a realidade do nosso crescimento, que nós nascemos de novo e precisamos de crescer em Cristo, pois é crendo nele que nos tornamos filhos de Deus. E está assim em Efésios, capítulo 2, vamos ver, Efésios, capítulo 2, versículo 10. Veja bem, pois somos feitura dele, Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja que nós, como filhos de Deus agora, somos feitura de Deus. Deus está fazendo algo no nosso coração, mudando a nossa mente, mudando a constituição dos nossos pensamentos, a constituição dos nossos sentimentos, a constituição da visão verdadeira, abrindo os olhos do nosso coração para vermos quão maravilhoso é ser filhos de Deus e andarmos segundo o seu Espírito. Onde nós somos criados? Não somos criados em igreja com algum nome, nós somos criados em Cristo Jesus. E tudo já está preparado. Nós precisamos simplesmente andar naquilo que Deus de antemão preparou. É o amor. O que Deus preparou? O amor. Portanto, a primeira coisa que nós devemos cultivar é o amor, porque Deus é amor.
E nós vamos ver em 1 João, ainda no capítulo 3, versículo 18 e 19, escrito assim, 18 e 19. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Não é falar aqui, ó, é fato e verdade. É atitude interior de apreço, de cuidado, de sentimento. E nisto conheceremos que somos da verdade, isto é, filhos de Deus, que Deus é a verdade. Bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Tranquiliza o coração é o descanso que nós encontramos no amor de Deus e na natureza que ama. Esta é a razão de que em Mateus 5 está escrito assim, como nós somos criados em Cristo Jesus. O que um filho de Deus faz? Vamos ver, Mateus 5, versículo 39 ao 48. Eu vou ler do 39 ao 48. Vejam, ouçam, guardem esta palavra. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os pecadores ou gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, vamos recordar, somos criados em Cristo Jesus para nós andarmos naquilo que Deus preparou nele. Então, quando estamos em Cristo e não na carne, vamos lembrar que Jesus disse, o que nasce da carne é carne. Mas nós que nascemos da carne, primeiramente, nós somos crucificados com Cristo. E quando a nossa carne morre com Cristo, nosso velho homem morre com Cristo, nós ganhamos a capacidade, por meio da vida de Cristo, de ressurreição, de amar. Então, esta vida aqui, que Jesus está pedindo para que nós vivamos, não é segundo a carne. É por isso que muitos acham muito difícil a vida cristã. É porque pensam que vão praticar a vida cristã com a vida que tem. Não, Jesus disse que nasce da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. Você tem que nascer de novo, você tem que começar de novo. É assim que nós nos tornamos filhos de Deus. Nós começamos de novo, nós temos um novo princípio, uma nova vida. Esta nova vida, no versículo 39, que dá outra face. Essa nova vida que não se importa quando alguém quer tirar alguma coisa de nós. Essa nova vida que empresta sem esperar receber de volta. Esta nova vida que ama o inimigo. Essa nova vida que saúda também os inimigos. Veja que isto é uma vida de humildade. É uma vida de mansidão. E só a natureza de Cristo em nós pode viver assim. Por isto, é maravilhoso que nós nos tornamos filhos de Deus. E se cada um que crê perceber quem é, vai viver uma vida de alegria e de paz. É a nova vida em Cristo. É a nova criatura.
Portanto, para nós encerrarmos a nossa meditação, ainda vou ler o que está escrito em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. E vemos que esta é a natureza do Filho de Deus. 1 João 4, 7 e 8. E assim, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Não é por meio de nós mesmos. Veja o que está escrito. É por meio dele que nós vamos viver agora. Se cada crente for viver por meio de si mesmo, vai criar o seu partido, vai criar a sua igreja particular, vai criar o seu aprisco. Mas se nós, todos que cremos, vivermos por meio de Jesus, todos seremos irmãos e amaremos uns aos outros. Filho de Deus não é aquele que canta, aquele que louva, aquele que toca, aquele que ora, aquele que pensa segundo a carne. Filho de Deus é aquele que tem a natureza divina. Então, eu vou ler de novo o versículo e vamos dar graças ao Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, o amor procede de Deus. Por que nós amamos uns aos outros? Porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Este é o segredo. Em Efésios nós lemos, criados em Cristo Jesus. Aqui nós lemos, enviou seu Filho ao mundo. Ao nosso coração é o mundo. Para quê? Não vivamos mais de acordo com o mundo, nem com o espírito do mundo, nem segundo a carne, mas vivamos de acordo com Cristo, para nós vivermos por meio de Jesus Cristo. Vamos nos exercitar nesta palavra, nesta realidade. Isto é o Evangelho da verdade. Este é o Espírito de verdade. Isto é o que está escrito. E este é o único caminho que nos faz conhecer a Deus. Amém.